Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal HJA Climatização e Elétrica, e hoje nós falaremos sobre sensor de temperatura NTC, ou também conhecido como sonda de temperatura. Essa sigla NTC significa coeficiente de temperatura negativo. O que significa esse coeficiente de temperatura negativo? Conforme a nossa temperatura ela vai subindo, a resistência deste sensor ela vai baixando. E assim também, quando a temperatura vai baixando, a resistência ela vai subindo. Nós também temos o sensor de temperatura PTC, que é coeficiente de temperatura positivo. Conforme a temperatura for subindo, a resistência desse sensor também vai subindo. Como funciona o nosso sensor de temperatura NTC? Conforme falei para vocês, conforme há variações de temperatura, há variação também na resistência elétrica do nosso sensor. E essas variações de resistência alteram os sinais enviados para a placa eletrônica. E assim, esses sinais podem ser convertidos na informação de temperatura ou também no circuito eletrônico para abrir um relé, fechar um relé, ligar um compressor, ligar uma ventilação e assim consecutivamente. Vamos agora medir um sensor de temperatura NTC de 10K. Nós temos aqui um sensor de temperatura de 10K e nós vamos fazer as medições para saber se os parâmetros de resistência desse sensor estão ok. Nós precisaremos de um equipamento para medir a temperatura ambiente e um multímetro digital. E agora nós vamos para o teste prático para saber se esses sensores... Vamos agora, pessoal, para a parte prática. Nós temos aqui o nosso sensor de temperatura de 10K. Tá vendo? É um sensor NTC 10K. E aqui nós temos o bulbo do nosso sensor ambiente. Nosso sensor Penta está medindo a temperatura do ambiente. Nós podemos ver que a temperatura está batendo em 22,9. Aqui nós temos as pontas de prova, tá? Que estão ligadas no nosso sensor de 10K. E a resistência que nós estamos captando desse sensor é uma resistência de 10,75 kΩ. Então, nós vamos fazer a conversão agora da temperatura para a resistência. Vamos olhar na tabela se a resistência e a temperatura estão dentro dos parâmetros aceitáveis. Então, vamos olhar na tabela e conferir se este sensor está em bom funcionamento. Conforme conseguimos observar, o nosso sensor de temperatura NTC de 10K está com os valores bem próximos aos da tabela. Nós podemos ver que a temperatura e a resistência estão com os parâmetros aceitáveis, indicando assim que o nosso sensor está em bom funcionamento.